Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. My name is Antônia Vieira. Meu nome é Antônia Vieira. Today I will be your English teacher. Hoje eu serei a sua professora de inglês. I introduce my new partner. Eu vou apresentar a vocês meu novo colega de trabalho. Welcome to our team teacher. Seja bem-vindo ao nosso time. Obrigado, professora Antônia, sou professor Edmundo. Bem-vindos, alunos, professores, colegas professores, dirigentes, coordenadores. Hoje nós temos a aula do sétimo ano, ensino fundamental. E, professora Antônia, quais habilidades que a gente vai trabalhar hoje? Por favor, coloque ali no PPT para os professores. Você vai ler ou eu leio? Eu lerei. Vamos lá. Habilidades. Selecionar em um texto a informação desejada com objetivo de leitura. Habilidade 11. Participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado. Linha do tempo, timelines, biografias, verbetes, enciclopédias, blogs, entre outros. Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares, formas do passado, preposições de tempo, in, on, yet, conectores, and, but, because, then, so, before, after, entre outros. E também tem os Reading Strategy Scheme Incognites. Bastante coisa, né, professora? Nossa, até eu fiquei cansada só de ouvir. Bem, pessoal, essas são algumas estratégias. Nós temos muito mais. Mas no caderno do aluno, que é esse aqui, nós vamos trabalhar essas que nós estamos pontuando. Essas são todas as habilidades do bimestre inteiro, mas toda aula eu vou reforçando. Então, tem alguns recadinhos. Eu vou pedir para os alunos pegarem esse aqui, o seu booklet, seu caderno do aluno, do volume 2 que você recebeu lá na escola, certo? Em todas as nossas aulas, nós vamos usar este caderno. Então, nossas aulas são de terça-feira, neste mesmo horário. Vocês peguem lá o seu material, separam uma parte do caderno de inglês, né, da sua professora, escreve Centro de Mídias, porque aqui é uma extensão da sala de aula, tá? Eu vou começar aqui o conteúdo e a professora vai dar continuidade. Enquanto você vai organizar o seu material, eu vou conversar com os professores, né, para dar um tempo aí de você ir buscar a sua apostila, ok? Hi, teachers. Bom dia, professores. O nosso bimestre está começando, o segundo. Nós temos um grande desafio e eu gostaria que vocês aceitassem esse desafio comigo. Don't worry, não se preocupe. Em 5 aulas, o meu objetivo é que o aluno produza uma redação. Então, eu vou dar todo o fundamento e precisar do apoio de vocês para que, se eu não me engano, é na 5ª ou na 6ª aula, eles tenham autonomia para produzir uma redação. It's not impossible, não é impossível, ok? Então, vamos lá. Eu tentei adaptar a apostila do aluno para que ela se torne mais próxima da nossa realidade. E vocês deixem comentários no chat dizendo o que nós podemos fazer para ajudar que isso aconteça, certo? E agora, falando sobre o chat, vocês observaram que ele está ficando fechado, né? Porque alguns alunos continuam ainda não falando coisas adequadas, fazendo comentários inapropriados. Qual é a cor do meu nome? Eu vou jogar tal jogo. Quem não está gostando da aula, copia e cola. E isso é desagradável porque tem aluno que realmente quer aprender, não é, professor? Sim, seria interessante para que eles escrevessem em inglês no chat, né? Yeah. Não precisa usar os F-words também, né? A gente usa um vocabulário mais buscado. Podem, se você quer falar, cumprimentar, usa em inglês, usa o básico. Mesmo que você escreva o básico, já é alguma coisa, né, professora? É praticar. Inglês é praticar. Não adianta eu chegar lá. Eu vejo muito aluno recortando frases do Google e colocando lá. Eu sei que aquela frase não foi dita por um aluno daquela série. Então, use esse espaço como uma forma de aprendizagem, ok? Mais algum comentário, teacher? A gente está recebendo alguns comentários aqui no chat, por que a gente está de xadrez, né? Olha só, no dia do trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas elas não fazem uma celebração. No dia do trabalho, elas só usam o sapato branco. É a maneira de você celebrar o dia do trabalho. E assim, como a gente está evitando também conglomerações, a gente está evitando estar em grupos grandes, a maneira que a gente está celebrando a festa junina é só essa, a gente está usando o xadrez. É a mesma coisa que você pode fazer. Tira sua selfie usando xadrez, já é uma maneira que você está celebrando. Então, a gente não está incentivando ninguém a se reunir para dançar quadrilha. Se for dançar quadrilha, é só pela ligação de WhatsApp. Certinho? Ok, é isso mesmo. Nós estamos, assim,
né, nos vestindo de xadrez para lembrar o nosso momento do mês de junho, que é a nossa festa junina. É uma maneira da gente acreditar que o amanhã será melhor, né? E o ano que vem, provavelmente, nós teremos uma festa junina aí em dobro, né? Ok? Vamos lá para a nossa aula, let's start. Vamos pôr aqui na tela uma pergunta e você vai fazendo a interação no chat. What do you know about science? O que você sabe sobre ciências? Escreva em português mesmo no chat. O que você sabe? O que é ciências para você? Qual é a função da ciência? Ok? 1 minutinho para vocês responderem no chat. Ok, come back. Voltamos. Teacher, o que os alunos responderam? What is science? O que é ciência? Aí, professora Antônia, tem bastante gente respondendo tanto em inglês quanto em português, também legal. Por exemplo, a Alexandra fala, is studying the earth. Então, estão colocando até em inglês também. A Braiana fala que a ciência estuda o corpo humano. O Vinícius fala de pesquisas. O Breno respondeu sobre troca. O Henrique fala que é ciências do ser humano. E a Maria Eduarda fala sobre fazer descobertas. A Amanda também fala que é sobre o human body. Então, eles estão fazendo... Sim, tá bem ali, né? Nós não somos professores de ciências, eu quero explicar, já falei isso aqui numa outra aula. Inglês é uma matéria que transpassa todas as outras disciplinas. Ela está em inglês, então nós podemos trabalhar qualquer tema. E ela serve para quê? Improve your knowledge, melhorar o seu conhecimento e o seu vocabulário sobre o assunto, certo? Então, eu peguei do Wikipedia, os teachers de science... I'm sorry, me desculpe se eu estiver errada, mas eu copiei a terminologia do Wikipedia. Então, ele diz assim, que ciência vem do grego scientia, e do inglês science, e do português ciências. Significa conhecimento. A ciência é o conhecimento que abarca fatos, os mais gerais e abrangentes possíveis, bem como a aplicação das leis científicas, ambas especificamente obtidas e testadas através de método científico. A ciência satisfaz a curiosidade do ser humano. Alguém falou isso, né? Sim. Seria muito difícil imaginar como seria o mundo atual sem a contribuição da ciência ao longo dos tempos. A ciência, então, é muito importante para a vida do ser humano. Ok? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos pôr 3 imagens no Flipchart. Essas imagens, elas estão recortadas no caderno do aluno, na página... Let me see. Page 34 and 35. Tá? Isso aqui é um recorte da página 34 e 35. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada na imagem e nas palavras. O que essas palavras têm a ver com a imagem? Escrevam lá no chat. Então, eu tenho uma imagem ali de um carro e uma água, né, descendo ali. O que é aquilo? O que aquela imagem tem a ver com a palavra? Né? Eu tenho ali um morro, landslides. O que aquela palavra tem a ver com aquele morro? Storms, olha lá, eu tenho raios. O que aquela palavra tem a ver com a imagem? Escreva no chat. A primeira figura é tal, a segunda tal e a terceira para o professor Edmundo poder responder. 1 minutinho para vocês fazerem isso, ok? Dá a definição de cada imagem.
Teacher Ed, o que os alunos falaram? Bastante gente está respondendo, a maioria está respondendo sobre desastres naturais, né? Também elogiaram a música. A Eduarda falou, eba, a musiquinha da hora. Cool song. O João Pedro falou sobre que são enchentes. O Felipe falou sobre que são inundações, deslizamento e tempestade. O Rayon, fenômenos da natureza. E o Hélio e o Matheus estão falando que storm da tempestade. Então, alguns estão traduzindo, né? Até Alexandre mesmo falou que 1 é enchente, 2 é tempestade e 3 deslizamento. Wonderful! Então, nós vamos falar sobre estratégia de leitura. A gente começa a estratégia de leitura no 6º ano, certo? Tem uma delas que chama cognates, são os cognatos, que são as palavras parecidas com o português. O português e o inglês e outras línguas, elas vieram de uma outra língua mãe. E elas têm, então, uma palavra, a raiz parecida. Então, por exemplo, se vocês observaram no título do PPT, estava escrito climate change. Ó, climate, olha a raiz da palavra. Então, qual vai ser o nosso assunto? Clima. Ok? Então, eu só fiz o quê, gente? Eu peguei a raiz da palavra e associei com a língua portuguesa, tá? Então, lá no PPT, nós temos flood, né? Outra estratégia de leitura chama-se skimming. O que é esse skimming? É associar a imagem à palavra, que foi o que eu pedi para vocês fazerem. Então, a palavra flood, né? Tinha ali um carro e vocês responderam que é alagamento. Pode ser também enchente, né? Dependendo do contexto. Landslides. Se vocês observarem, é um barranco. Então, aquilo ali mostra o quê? O que acontece muitas vezes, né? Chove bastante e ocorre um deslizamento de terra, landslide. E storms, eu pedi para vocês associarem a imagem à palavra. Storms, o que é aquilo? Trovoada, né? Relâmpago. Assim. Então, o que é essa estratégia? Nós associamos a imagem às palavras para tentarmos descobrir qual é o assunto. Isso chama-se skimming, que nós vamos colocar aqui na próxima tela para vocês. Dê um print na tela e depois você organiza o seu caderno. Skimming is a quick reading to get specific information. Skimming é uma leitura rápida do texto para localizar informações. Image, imagem, o title, o título. O que eu faço? Eu faço a leitura da imagem, eu faço um levantamento de hipótese sobre o que eu vou falar. Foi o que nós fizemos na imagem anterior. Né? Você viu aquela água toda, alagamento. Né? Você viu trovoada, é o quê? Trovão, relâmpago, certo? Para que a gente faz? Eu fiz o levantamento de hipótese. Depois eu relaciono com o título, para verificar se aquela minha hipótese realmente está correta. Né? Se vocês observaram, lá no PPT tinha climb, né? Então, climate, né? Que então estava associado às imagens a clima. E depois você vê a source. Source são aquelas frases que tem embaixo do texto. Ali traz o ano de publicação, o gênero do texto, para ajudar a gente a fazer essa leitura. Ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para vocês, esse texto está no livro do Caderno do Aluno, page 37, ó, página 37. Está aqui. Eu vou pôr na tela, eu vou dizer o que eu quero de vocês e vocês vão escrevendo no chat. Se ficar difícil para você acompanhar, você dá uma lida no Caderno do Aluno. Ou então, lá no lado superior aqui da tela de vocês, ó, eu estou aqui junto com vocês, tem esses pontinhos aqui, ó, é só você aumentar, rotar, fazer a rotação, né? Eu acho que eu não habilitei o meu, o texto vai aumentar e vai facilitar a sua leitura. Mas você pode acompanhar o Caderno do Aluno. O que eu quero que vocês façam nesse texto? Vocês irão aplicar as estratégias de leitura. Nós não temos imagem aí, mas eu quero que vocês usem os cognates, que são os cognatos, as palavras parecidas com o português. E o seu conhecimento de mundo sobre o assunto. Então, eu sei que nós vamos falar sobre clima. Então, você vai lá, então olha lá. O que acontece em 1929? O que acontece em 1999? O que aconteceu em 2007? O que aconteceu em 2013? Então, em cada uma dessas frases, você vai usar o cognato, que é a palavra parecida com o português, e vai tentar dizer o que cada um daqueles tópicos vai falar. E olha o título, Historical Emergencies.
Esse tema, esse título, vai me levar a quê? Qual é o assunto? Então, vocês terão 2 minutos para fazer os apontamentos e já vai escrevendo no chat. Terminou? Já vai para lá. Então, 1929 vai falar de tal assunto. 1999, tal assunto. 2007, tal assunto. 2013, tal assunto. Ok? Essa é a estratégia de leitura chamada skimming. See you later, nos vemos daqui a pouco. It's so easy, foi fácil, né? Então, teacher, o que eles responderam? Então, todo mundo, a maioria está respondendo sobre as emergências históricas, né? A Roberta fala sobre mudanças climáticas, o Lucas terremoto. Então, a gente tem bastante alunos participando e também os nossos colegas professores. A gente queria agradecer também a participação. Então, a maioria está falando sobre os desastres naturais, né? As emergências históricas, e sobre terremotos, sobre alagamentos, sobre ciclones. É isso, professora? Isso mesmo, nós vamos falar sobre mudanças climáticas. Até agora, eu não vou falar de tradução nenhuma, porque eu quero enfatizar com vocês as estratégias de leitura, para que você tenha autonomia de estudar sozinhos. Então, eu pensando como vocês, eu separei algumas palavras de lá do texto, tá? E nós vamos relacionar ao título. Não tinha imagem, tá certo? Então, lá, primeira linha. 1929, em 1929. Eu, aluno, eu grifaria caused, ó a raiz, ó, causa. Massive, ó, parecido com português, massivo. Né? Landslides, nós já vimos lá na imagem anterior. Lembra desse vocabulário? Isso é o meu conhecimento de mundo. No segundo parágrafo, em 1999, em 1999, ó, palavra extreme, parecida com português. Result, ó, resultado. Flooding, nós também já vimos lá na primeira imagem. Area, igualzinho o português, gente, até sem acento. Evacuated, ó, igual, a raiz igualzinho ao português. Então, eu tenho extremo, resultado, área, evacuar, né? Então, eu já sei que isso daqui fala de algum desastre ambiental. Cyclone, ó, no terceiro parágrafo, ciclone. Destroy. Olha aqui. Destro. Se eu usar o Y como uma vogal, né? Eu vou destruir. Tá certo? No último parágrafo, o que eu tenho? Nós vamos voltar no texto, eu não esqueci, não. Eu quero só que vocês apliquem as estratégias de leitura. Aqui. No quarto parágrafo, em 2013, 2013, eu tenho a palavra cross. Quem faz palavra cruzada, encontra bastante essa palavra, né? New Zealand, eu vejo aí dos jogos de futebol, da Copa do Mundo.
certo? E damage também tem bastante joguinhos, tem essa palavra aqui, que tem nos joguinhos que vocês veem, tá certo? Então, olhando, vocês já responderam ali no chat. Qual é a ideia principal do texto? Um aluno respondeu. Eu não lembro o nome dele. O Diego ele falou que terremotos causaram grande destruição e o Gabriel fala sobre emergências históricas. Se eu não me engano, foram desastre. Alguém falou sobre desastre. Desastre, não foi isso? Sim, foi a Roberta. A Roberta, ela falou sobre desastre, tá certo? Então, nós vamos falar sobre catástrofes ambientais. Muito bem. Então, vamos relacionar o título. Olha lá, Historical Emergence. Historical, igualzinho o português. Vem de história. Emergencies. Emergências. Então, são emergências históricas, são fatos históricos, ó, tem uma ordem cronológica de 1929 a 2013. Né? Então, são uma ordem cronológica. Só que eu ainda não vou responder. Eu quero ver se vocês conseguiram compreender, né, sobre o assunto. Então, nós vamos agora para um desafio. Vocês terão 1 minuto para responder cada desafio. E aí, depois, nós retomamos no texto e nós vamos abordar cada uma para ver se vocês conseguiram compreender. Então, aqui nós vamos pôr na tela o primeiro challenger, primeiro desafio. Where the event happened? Aonde esse evento aconteceu? Tá certo? Então, corre lá no texto, que você está com o caderno do aluno, já olha lá e coloca a letra. Número 1, qual é a letra? A, B ou C? New Zealand, in Brazil, in the USA. Tá? Na Nova Zelândia, no Brasil ou nos Estados Unidos. Second question, segunda pergunta. When did a cyclone destroy buildings and sinked boats in New Zealand? Quando o ciclone destruiu os prédios e afundou os barcos na Nova Zelândia? In 2029, em 1929, in 2007, em 2007, in 2013, em 2013. Last question, próxima pergunta. Teacher, você poderia ler para mim? What happened in New Zealand in 2013? A. Flood. Então, o que aconteceu na Nova Zelândia em 2013? A. Flood and landslide. Enchente e deslizamento. B. Rain, strong winds, chuva e ventos fortes. E C, winds, rain and thunderstorms, ventos, chuva e tempestades eletromagnéticas. A gente pode traduzir assim, professora? Pode. São aqueles trovões terríveis. Ok? Então, já coloque aí no chat qual vai ser quais são as respostas. Então, vamos pôr na tela novamente, por favor, diretor. A pergunta 1. Isso. A pergunta 1 está na tela. Qual é a resposta? Qual é a letra da pergunta 1? Já temos respostas, teacher? Sim, a maioria esmagadora respondeu 1A. Então, Thaís, Rafael, Ramona, Emily, Thiago, a maioria 1A. E aí, muita gente, é bom quando vocês já escrevam, quando vocês estão escrevendo já o nome do país, ou escreva a resposta, gente, para vocês praticarem. Então, escreva New Zealand, escreva a resposta, que é uma maneira, mesmo que seja uma palavra ou duas, para você já praticar a sua escrita. Segunda, vamos lá? O diretor vai pôr na tela. What's the answer? Qual a resposta? Quais vocês acham que era? Quando que aconteceu o ciclone? Qual a resposta que eles colocaram? O pessoal está respondendo aqui, o Cauã respondeu a 2B, a 2B. A 2B. Maria Eduarda também, 2B. O Pedro Miguel, 2B. A Isabelle, 2B. A maioria está respondendo B. E a The Last, a última? Qual é a resposta? What happened in New Zealand in 2013? Que aconteceu na Nova Zelândia em 2013? What is the question? O pessoal está respondendo 3C. A 3 é a C? Eu não vou dar a resposta, vocês é que vão dar a resposta. Nós vamos voltar de novo lá no texto. Ok, diretor, você poderia colocar o textinho lá para mim, na tela? Vocês vão acompanhando junto comigo, tá certo? Olha lá a primeira. The earthquake damaged buildings and caused massive landslide. Então, eu tenho damage, né? Building, construção, causou uma massiva. Então, houve um terremoto que causou um massivo estrago causado pela
desmoronamento. Isso foi em 1929. 1999, 1999. Você quer ler para mim, teacher? Extreme rainfall resulted in flooding in Hokianga area. 217 people were evacuated. Uma chuva extrema, resultou num alagamento em Hokianga Area, na área de Hokianga. Gente, area ali tem um acento, em inglês não tem acento, tá? Acho que foi a correção do próprio Word. Hokianga é uma área que fica na Nova Zelândia. 270 pessoas foram retiradas, evacuadas. 2007, teacher. A cyclone destroyed buildings and sank boats. Um ciclone destruiu construções e afundou barcos. 2013, em 2013. Strong winds, heavy rain and thunderstorms crossed New Zealand. The winds caused lots of damage. Um forte vento e uma forte chuva e várias trovoadas, né, atravessaram a Nova Zelândia e o vento causou uma grande destruição. Então, nós estamos falando de que país? New Zealand, Nova Zelândia, não é? Não foi fácil, teacher? Sim, muito fácil. Tem alguns alunos até observando aqui que Heavy Rain é o nome de um jogo, né? Então, eles até já sabem aí o que quer dizer Heavy Rain. Então, vamos lá. A primeira resposta é a A, tá certo. A segunda é a B, ou right, e a terceira é a C. Se vocês observarem lá no topo do texto, eu já tenho o nome do país. E eu tenho uma palavra, ó, past, parecido com português, passado. E vocês perceberam que no texto tem algumas palavras que estão em bold, estão em negrito. Por que será que essas palavras estão em negrito, teacher? Olha, eu acho que todas elas, eu sou muito modesto, então todas elas têm ED no final, então é muito importante o ED, hein, ó. O ED no final é mais importante. Então, elas estão no passado, professora? Isso chama-se sufixo. É aquilo que vai no finalzinho da palavra, né? Então, eu tenho a palavra damaged, terminou com E, e aqui no final eu acrescentei ED. Certo? Nós vamos ler o texto agora? In English, of course. Of course. Nós já fizemos a tradução, eu acho que não tem necessidade, né? Da gente traduzir novamente. Nós só vamos ler o texto aqui para vocês, ok? Não. Então, let's read what happened in past in New Zealand. Então, historical emergencies. The earthquake damaged buildings and caused massive landslides. 1999, extreme rainfall resulted in flooding in the Hokianga area. 270 people were evacuated. 2007, a cyclone destroyed buildings and sank boats. 2013, strong winds, heavy rain, and thunderstorms crossed New Zealand. The winds caused lots of damage. Ok? Isso é só para você se familiarizar com o som das palavras, tá, pessoal? Agora, nós vamos para o próximo PPT, que é o do past. Nós vamos falar sobre simple past. Todos os acontecimentos da Nova Zelândia falou sobre o passado, tá? What is past? O que é o simple past? It is used to describe. Nós vamos pôr lá no PPT, você dá um print na tela, depois você escreve no seu caderno. It is used to describe an action that occurred and was completed in the past. É usado para descrever uma ação que ocorre no passado, que foi completo, que a gente não volta mais, tá certo? Agora, nós vamos para o próximo slide. Nós vamos falar das regras do simple past. Professor, o senhor poderia ler para mim? Então, lá. Os verbos regulares recebem um acréscimo de ED, ó, lembra do professor da aula, no infinitivo para formar o passado simples, simple past. Em alguns exemplos, é necessário seguir algumas regras antes de acrescentar o sufixo ED, de acordo com a terminação do verbo, que é o infinitivo, né, professora? Isso. O passado, ele é dividido em duas partes, o regular e o irregular. Hoje, nós só vamos aprender o regular. Por que ele chama regular? Se você observou as palavras do texto, chama de regular porque todo o final da palavra, eles acrescentam ED. Então, existe uma regularidade. Agora, nós vamos ver as regras. Tem umas regrinhas para serem seguidas. Dá um print na tela, depois você coloca no seu caderno e o professor vai aperfeiçoar. Então, first rules, primeira regra.
Os verbos terminados em E, acrescentamos apenas o D. Free, fried. Cantar, cantou. 2. Quando o verbo terminar em vogal mais Y. Então, aqui prestem bastante atenção nessa regra. Se antes do Y for uma vogal, eu acrescento ED. Regra 3. Se antes do Y for uma consoante, eu corto o Y e acrescento IED. Aqui vocês precisam tomar muito cuidado, tá certo? Se antes do Y for uma vogal, eu acrescento ED. Se antes do Y for uma consoante, eu acrescento IED. Essa regra 4, teacher, é difícil para os alunos, porque eu preciso da língua portuguesa. Primeiro, as palavras que são dissílabo ou monossílabo, que tem uma ou duas sílabas, que tem a última vogal tônica, que é a última vogal forte, e terminou em CVC, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra e acrescento ED. Difícil essa, né, teacher? Eu tenho uma amiga, a professora Débora, que ela fala que você tem que pensar que é o sanduíche de vogal. Para a gente não fazer propaganda daquela agência, a gente fala sanduíche de vogal, consoante, vogal, consoante, CVC. Então, a vogal está ali no meio, né? Então fica mais fácil. Fica mais fácil. Dentro dessas 4 regras, não se encaixou nessas 4 regras, o que eu faço? Acrescento ED. Eles tiveram alguma dúvida, teacher, aí, sobre essa regra? Então, tem um aluno que ele perguntou se a gente pode usar o Google Tradutor, né? O Diego perguntou, o Gabriel também, o Gabriel Diogo. Para usar o Google Tradutor, eu acho que ele não tem um contexto, né, professor? A gente coloca só a palavra, ele não vai pensar. Por exemplo, o damage daquela hora. Ele pode ser prejudicado, ou prejudicar, ou danificar. Você precisa de um contexto, certo? Sim. Tem que tomar cuidado com o Google Tradutor, porque ele não faz a concordância verbal. Então, às vezes, eu não gosto de trabalhar muito tradução com os alunos. Eu prefiro trabalhar a compreensão geral do tema. Então, se o aluno vai fazer uma tradução, muitas vezes ele pega a primeira palavra, o Google Tradutor, ele não tem a concordância. Ele pega a primeira palavra que está lá e, dependendo do contexto, aquela palavra não cabe. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, enquanto as regras do Simple Past, tudo certo aí, teacher? Tá tudo certo. Então, vamos lá. Recapitulando. São 4 regras. Tá? Então, a maioria dos verbos nós acrescentamos ED. Se o verbo terminar em vogal mais Y, eu acrescento ED. Se ele terminar em consoante mais Y, eu corto o Y e acrescento IED. Se o verbo for monossílabo, dissílabo, terminar em consoante, vogal, consoante, tiver a última sílaba tônica, eu dobro a última letra e acrescento ED, ok? E que depois a última não se encaixou em nenhuma. Desculpa, já falei do E, né? Se o verbo termina com E, acrescento ED. Então, agora, nós vamos, let's practice, nós vamos praticar. Eu tenho aqui, que também está no caderno do aluno, page 37. O câmera me falou que quando for para mostrar caderno tem que ser aqui, ó, para ele, ó. E eu tenho que ficar parado. Tá bom? Esse textinho aqui. Eu só escolhi 2 questões, tá certo? Então, vocês irão dar uma olhadinha aqui nesse texto e vocês irão grifar e escrever ali quais são os verbos que estão no passado. Olha lá, em 2019 e 2020. E já aproveite e faça a estratégia de leitura. Você tem 1 minutinho para fazer isso.
Teacher, quais foram os verbos que eles grifaram na primeira frase? Brumadinho, landslide, killed 9 people and destroyed the village of Bento Rodrigues. Tá. A Larissa, ela falou sobre killed, contaminated e destroyed, né? Então ela já está atenta aí aos verbos do passado, né? O Pedro falou também, da primeira ainda ou da segunda, professora? Da segunda da agora. Segunda. O Pedro falou da declared state e contaminated. Wonderful. Antes de falar a tradução, nós vamos para uma pergunta sobre essas duas frases. Eu quero ver se vocês compreenderam. O diretor vai colocar aqui no PPT para vocês. Where did the disasters happen? Onde aconteceu esse desastre? São Paulo e Rio de Janeiro? B, Minas Gerais e Bahia? C, Rio Grande do Sul e São Paulo? Which letter? Que letra? Enquanto vocês vão respondendo no chat, eu vou ali para o texto. Por favor, diretor. Brumadinho, palavra da língua portuguesa, é um lugar de um estado nosso do Brasil que aconteceu uma catástrofe recentemente, né, professor? Sim, muito trágico, né? Muito trágico. Bento Rodrigues é um village. Olha a palavra vila. Village, vila. Certo? Landslide, nós já vimos anteriormente. E destroy. É parecido com o português. Destruir. Então, o que aconteceu aí em Brumadinho? Aconteceu uma catástrofe, né? Houve uma destruição em Brumadinho. Né? E, novamente, no texto, ali, diretor, 2019. Então, eu tenho a palavra Bahia, que é um estado. Declare, parecido com português. Emergency, olha lá, igualzinho, emergência. Contaminated, contaminar. Oil, parecido com português. E coast, costa. Se eu for ver nessa frase, a única palavra que eu não conheço significa long, não é mesmo, teacher? Sim. E aí, a long aqui, a gente pode pensar no que tem um cognato mesmo, mas ela é proposição, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Mas a gente tem o along the coast. Então, se você pensar em coast, já consegue matar o significado. Já consegue matar. Então, qual foi a resposta que eles deram da pergunta? A maioria respondeu B. B. Isso, a Maria Eduarda, a Jennifer, Bianca, Guilherme, Luiz Isso. Eduardo. A grande Minas maioria Gerais e Bahia. Sim. Ok? Agora, eu quero ver se vocês conseguiram compreender a questão do Simple Past. Nós vamos colocar duas perguntinhas aqui, tá? E você vê lá no finalzinho da palavra, vai lá no PPT, por favor, diretor. Lá no finalzinho da frase, eu tenho um verbo. Você vai aplicar a regra do Simple Past. Olha lá, Martin Luther King died on April 14th, 1968. Então, qual é a regra? Eu vou acrescentar D, ED, vou acrescentar IED, ou vou dobrar a última letra? Então, vai lá respondendo no chat qual é a regra do Simple Past. E nós vamos para a questão 2, enquanto vocês respondem. Também é sobre o passado. Martin Luther King Jr. corrected Scott in 1953. Olha lá a palavra, o verbo no final da letra, do final da frase. Mary. Eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar ED, vou acrescentar IED, vou dobrar a última letra. O que eu vou fazer? Certo? Escrevam aí qual é a ortografia correta do verbo married. O que eles responderam, teacher? Então, alguns alunos escreveram dead e alguns alunos escreveram died. Isso, ó, o verbo terminou com E, eu só acrescento o D. Aqui, E o dead, teacher? Dead de morto? Isso. Não, está errado. Né? Isso aí é outro verbo. E a palavra Mary? Antes do Y é uma consoante. Eu corto, troco por I, acrescento o IED. Married. Certo? Faltou o E aqui, né? Married. Ok? Bom, gente, na próxima aula, façam as lições e nós voltamos na próxima aula com o mesmo assunto. Acabou o tempo. See you. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.